Olá, jovens, tio tá aqui com vocês ao vivo nessa quarta-feira, dia 10 de setembro, para gravar o conteúdo sobre Nepal. Vocês vêm acompanhando as reportagens, vocês sabem que o Kisuko ferveu nervosamente no Nepal. O que vocês talvez não saibam é toda a história do movimento comunista no Nepal. Então, como o tio vem estudando o assunto há algum tempinho, o tio decidiu fazer este material que aqui vocês vão estar vendo para vocês poderem ter um mínimo de informações sobre o assunto. Esse material é bastante introdutório, é um material que eu fiz às pressas, inclusive para dar tempo de fazer, mas para quem quiser estudar Nepal um pouco mais a fundo, é só colocar o comando Nepal no chat, que aí você vai ser levado para o drive que o tio fez de Nepal. No Drive tem todas as fontes que eu quase todas as fontes que eu me baseei para escrever o roteiro e depois para fazer a apresentação, e tem muita coisa para vocês que nunca estudaram Nepal e têm vontade de conhecer alguma coisa sobre a situação local. Essa primeira parte vai ser bem mais histórica, né? Nessa primeira parte, o que eu vou falar da evolução do movimento comunista no Nepal, desde a fundação do primeiro partido, da tradução do Manifesto Comunista para o Nepali, né? Língua principal, mas não língua única do Nepal. E nós vamos ir caminhando até a gente chegar nas tretas de hoje, tá certo, jovens? Então é isso, trajetória do movimento comunista no Nepal, até a fundação do PCN. Bem, primeiro a gente pegar um pouco de contexto histórico, espero que esteja dando para vocês lerem. Eu tinha colocado um zoom aqui, mas eu posso aumentar um pouquinho, não sei se precisa, vou deixar aumentado, né? O movimento comunista nepalês permanece amplamente desconhecido na esquerda brasileira, apesar de sua riqueza, complexidade e da sua história revolucionária. Essa lacuna no conhecimento representa uma perda significativa para a compreensão dos movimentos de libertação nacional no século XXI. Como vocês sabem, o tio tenta trazer parte da história dos movimentos internacionais do nosso campo, e o Nepal, ele é uma situação muito sui generis. Por quê? Porque ele é um movimento que vai acontecer no nosso século. Normalmente, quando a gente pensa em movimentos de libertação nacional, a gente vai pensar no século XX, e quando a gente vai pensar no último deles, normalmente, né, que chegou até o poder, a gente pensa no Thomas Sankara, a gente pensa em Burkina Faso. Nepal é uma revolução que, pese os seus pesares, pese as mudanças que foram acontecendo nela durante o tempo que ela foi se desenvolvendo, aconteceu em 2020 e crazy, tá? Então nós estamos falando de uma revolução do nosso século, uma revolução do século XXI, tá? A gente tem outras lutas acontecendo no século XXI, é óbvio que a gente tem luta na Turquia, a gente tem luta no Peru, que ainda acontece até hoje, a gente tem luta em Dandakaranya, no interior da Índia, que continua a luta de Naxalbari, mas nenhuma delas ainda chegou ao controle do Estado, e o Nepal, o movimento comunista, de uma forma ou de outra, chegou no controle 2. Vamos continuar aqui nossa aulinha, né? A gente tem que entender que essa é a primeira experiência de luta armada revolucionária de grande escala no pós-Guerra Fria, que vai ser liderada pelo PCN maoísta, que torna ela tão única, apesar de todas as outras experiências que a gente ainda tem, como, por exemplo, a Filipina também. Outra coisa que ela nos mostra é que a luta armada revolucionária permanece viável em países oprimidos pelo imperialismo, em países de capitalismo burocrático, ou seja, o que o tio está falando aqui, aportes de validade universal do menino Mao Zedong, tá bom? Infelizmente, o intenso fracionalismo que caracteriza o movimento comunista nepalês está diretamente ligado a eventos internacionais cruciais, como a vitória do revisionismo na União Soviética e a ruptura sino-soviética. O que a nossa análise aqui busca traçar é a trajetória histórica que vai conduzir a essas divisões e a eventual formação do Partido Comunista do Nepal maoísta. Olha só, vocês vão receber agora uma chuva de nomes esquisitos e siglas esquisitas. Mais importante do que saber as siglas, do que saber os nomes, é entender o
que vai acontecendo no movimento e como essas coisas vão uma influenciando a outra, porque vai ser exatamente o somatório de todas elas que vai nos permitir, no nosso segundo PowerPoint de apresentação lá na frente, um dia a gente chega lá, talvez, quem sabe, a explicação dos acontecimentos agora, ou pelo menos uma explicação com alguma verossimilhança dos acontecimentos agora. Beleza? Vamos para a próxima. Fundação do primeiro Partido Comunista do Nepal. Acontece em 1949, obviamente com uma grande influência da Revolução Chinesa, tá? E ao contrário da esmagadora maioria dos outros países aonde os partidos comunistas foram fundados, principalmente a posteriori da Revolução Soviética, no caso específico do Nepal, a influência direta é o triunfo da Revolução Chinesa, tá? Obviamente a gente está falando aqui também de um atraso histórico que vem, por sua vez, do atraso econômico e político do Nepal, que vivia sob um regime feudal da dinastia Han. Esse é um fator muito determinante para a fundação tardia do partido, e mantenham a ideia da dinastia Rana na sua cabeça, porque essa desgraça continua de uma forma ou de outra até hoje. E ela vai ter a ver também com os eventos dessa semana, que principiaram, né, uma comoção global. Muita gente deve ter ouvido falar do Nepal a primeira vez essa semana, mas é bem mais importante do que a gente imagina. Vou continuar descendo aqui. 15 de setembro de 1949 é a data de fundação do Partido Comunista do Nepal, que obviamente não é fundado no Nepal, ele é fundado em Calcutá, na Índia, por Pushpalal Shrestha como o seu secretário-geral. Mas, João, por que o partido foi fundado na Índia e não foi fundado no Nepal? Porque se ele tentasse fundar no Nepal, ele teria morrido no primeiro segundo. Assim como, né, o Partido do Trabalho da Coreia se consolida fora da Coreia, assim como partidos, né, que levaram a boa consecução das revoluções nacionais no Vietnã, no Laos, no Camboja, não necessariamente se formaram ali. Você tem uma perseguição interna que não permite que esse partido tivesse sido fundado ali. Quem que é esse primeiro secretário-geral, o Pushpalal Shrestha? Ele era um nacionalista, tá? Ele era egresso do Partido do Congresso do Nepal, que é a mesma linha de partido do Partido do Congresso, né, da Índia. Aí vocês lembram do Gandhi e tudo mais. E ele vai romper com essa linha conciliatória com a monarquia. Ele vai traduzir pela primeira vez o manifesto do Partido Comunista para o nepalês ou para o Nepali. Inclusive, esta capa aqui é de um manifesto do Partido Comunista em Nepali, obviamente não o primeiro de 1949, Jovens pelo Amor de Deus. E esse ato vai impulsionar a organização do movimento comunista. Qual ato? Essa sequência de atos de ruptura dele a partir do momento em que ele vai ter cada vez mais contato com o movimento comunista indiano já muito forte, movimento comunista indiano cujo partido tinha sido fundado 3 décadas antes, movimento comunista indiano que já tinha participado, por exemplo, do Congresso de Baku dos Povos do Oriente em 1920, tá? Ao entrar em contato cada vez maior com a situação política da Índia, essa muito mais avançada, ele vai romper com essa linha democrática, com essa linha nacionalista para fundar o partido. Vamos continuar. Participação nas lutas de massa, primeiras repressões. O partido já nasce na luta, né? Em 1950, começa em 1950 e termina em 1951, ele vai participar de uma revolta essa que vai ser liderada pelo Partido do Congresso, criticando o acordo de conciliação assinado com a monarquia em Nova Delhi. O que acontece? O Partido do Congresso, que era um partido que tentava uma evolução democrática no Nepal, se não desse para tirar a monarquia, bem, se desse para tirar a monarquia, amém, percebe muito rapidamente, a partir do momento que há um recrudescimento da casa Rana, da casa real do Nepal, e que ela se alia à casa real representante da Índia. Para quê?
para tentar se manter no poder a qualquer custo e tirar estes elementos progressistas, principalmente porque ela viu que um dos elementos mais progressistas e mais avançados do partido do Congresso tinha acabado de fundar um partido comunista. Então vai ter uma revolta e eu não preciso contar para vocês o que vai acontecer, né? Acho que fica bem claro aqui, todo mundo vai ser tratado na base do fuzil, na base do canhão, na base da bala, na base da chibata. Em 1951 é formada uma Frente Nacional Democrática, fundação da Frente Nacional Democrática de Libertação do Nepal, para se opor exatamente aos elementos da burguesia que estavam em conciliação aberta com a monarquia nepalesa. Em 1952, vejam como é que é tudo muito rápido, de 49 e 52, acontece uma revolta camponesa. Vamos lembrar que o Nepal era basicamente um estado feudal burocrático, ou seja, você tinha uma pequena camada de uma elite encastelada no poder nas posições da burocracia estatal e nas posições da burguesia compradora, enquanto a esmagadora maioria daquelas pessoas viviam ainda a mesma vida que eles estavam vivendo no século XIV e no século XVI. O partido parte para a organização das bases, quando ele é fundado, tá? E quando ele chega nas bases rurais, ele vai ser maravilhosamente bem recebido, até porque, gente, a situação do Nepal é muito análoga. Deixa eu só ver se eu consigo achar o livro aqui para mostrar para vocês. Toda vez que eu quero achar um livro, eu não achei. Muito análoga a essa situação aqui, ó, do Tibete, tá? Em que sentido que você está falando isso, João? No sentido de que a monarquia nepali era muito ligada também à religião, e isso mantinha as pessoas na área rural enquanto servos. Nós estamos falando aqui, gente, de servidão de gleba, tá? Não fica mais análogo àquilo que você pensa quando você pensa em feudalismo no Ocidente, daquilo que estava acontecendo no Nepal da época. Houve uma revolta camponesa, liderada pelo Bindata Panta, que era um líder camponês, e que já tinha entrado para dentro do PCN, e o PCN vai ser banido e forçado à clandestinidade. Mas, João, ele foi fundado na Índia, não é porque ele já era clandestino? Marromeno, o que acontece? Nada impedia a fundação do partido, tanto que o partido foi fundado na Índia e começa a atuar dentro do Nepal. Por que ele vai ser fundado na Índia e não fundado no Nepal? Porque eles não conseguiam, perante a lei nepali, fundar o partido lá. Então, o partido existia de facto na Índia e começa a atuar no Nepal. Em 3 anos, o partido consegue tirar das fileiras do Partido do Congresso os elementos mais progressistas dela, convencê-los a liderar uma primeira tentativa de mudança de regime. Isso não dá certo. Eles se voltam, então, para as bases rurais. Vamos lembrar que a influência deles é Mao Zedong, ou seja, o Mao Zedong Zhejiang, do pensamento Mao Zedong. Nas bases rurais, eles conseguem mobilizar o povo, fazem uma rebelião, tiro, porrada e bomba, e aí é proscrito de verdade, né? Isso vai durar entre 52 e 54, e é muito irônico, por quê? Porque apesar da legalidade, o partido obteve bons resultados eleitorais em 53. Por quê? Porque o voto ainda na década de 50 no Nepal nem sempre era por escrito, muitas vezes era voto oral, tá? Bem-vindo a loucuras de meu Deus que acontecem por aqui e por ali. E aí as pessoas falavam assim, eu quero votar no Partido Comunista, eu quero votar no fulano, eu quero votar no Bindata Panda, eu quero votar no Prechal que fez a tradução do negócio. E aí, de fato, aquilo era mensurado, era acolhido e colocado ali. Beleza? Tranquilo. Apareceu isso, houve então uma pressão por parte dos membros do Partido do Congresso Nacional que tinham ficado lá ainda. Por quê? Porque parte dos membros do Partido do Congresso Nacional, eles apoiavam o Partido Comunista do Nepal, mas eles não podiam publicamente se colocar ali dentro. Então eles continuavam dentro do Partido do Congresso tentando tensionar esse partido à esquerda. Beleza? Beleza. Vamos lá.
Primeiro congresso de 54 ocorre de forma clandestina em Katmandu. Katmandu é a capital do Nepal, unificando a organização e aprovando um programa para a revolução de nova democracia. Apesar do programa revolucionário, o Congresso rechaçou a luta armada em favor da participação no sistema constitucional. Manmohan Adhikar foi eleito secretário-geral, marcando uma nova fase na organização do movimento comunista nepalês. Meu irmão, isso aqui que está acontecendo em 54 vai ser a tônica do movimento comunista no Nepal até hoje. Nós vamos ter gente de um lado querendo uma organização revolucionária, gente do outro querendo participação eleitoral, via parlamentar e outras coisitas mais. Qual que é o rolê aqui? Neste momento, neste período, esta via está ganhando porque, principalmente pela grande influência das pessoas que são egressas do Partido do Congresso, tá? Vamos lembrar que o Partido Comunista é formado por um egresso do Partido do Congresso. Vamos lembrar que a primeira organização que tem para tentar mudar o sistema político no Nepal não é capitaneada pelo Partido Comunista do Nepal, mas sim pelo Partido do Congresso do Nepal. Beleza? Acho que está bem explicado. Continuemos. Calma aí, que eu apertei o trem errado. Segundo Congresso, início das divisões ideológicas. Falar que o segundo Congresso é o início das divisões, sou eu sendo gentil com as divisões ideológicas. Tá? As divisões ideológicas, elas já vinham ali bem do comecinho e vão continuar ao longo de tudo. Segundo Congresso, 1957, vai ser presidido pelo Kesharyung Hayamadi. O Congresso gera uma divisão fundamental de linhas políticas que marcaria para sempre o movimento comunista nepalês. Como eu já disse para vocês, desde o primeiro congresso já tinha isso. Só que no primeiro congresso ainda não teve tanto quebra-pau quando teve a partir de então. Hayamadi vai ser eleito secretário-geral, apesar da palavra de ordem adotada pelo Congresso ser pela luta por uma Assembleia Constituinte, evidenciando as contradições internas do partido. Ou seja, o Hayamadi era da linha de luta, da linha revolucionária, da linha de cerco da cidade pelo campo, mas qual que é o lema do partido? Luta por uma Assembleia Constituinte. Então você vê que está aqui a dor e a dúvida e o caminho entre, né, aquilo que a gente pode chamar de etapismo nessa época ainda mais, né, e o que a gente pode falar de uma revolução de nova democracia, depois tramitando diretamente até o socialismo, tá? Então a gente vai ter o grupo do Hayamadi, que sai desta base revolucionária e entra para a base reformista, quando ele chega no poder, vai defender o caminho parlamentar, vai defender a preservação de uma monarquia, porém constitucional, e um caminho pacífico para o socialismo. Jovens, qual que é o nome disso? O nome disso é reformismo, o nome disso é social-democracia. O Pushpa Lal, que é o cara que fundou o partido, que é o cara que rompeu com o partido do Congresso, ele já quer ir dar um passo além. Ele quer estabelecer uma república que crie uma Assembleia Constituinte rejeitando a monarquia constitucional. Qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é que, por mais que o Pushpa Lal ainda seja reformista, não se compara com o que era o Hayamadi e mostra muito bem estes limites, mostra muito bem até onde que as coisas iam. Quem que estava disposto mesmo a meter o louco era o campesinato. Tanto que o campesinato foi para a briga, tanto que o campesinato continuava apanhando enquanto essas discussões mais palacianas aconteciam. Seguimos. Eleições de 1959 e o chamado desligamento de massas. O Partido Comunista do Nepal obteve um resultado eleitoral pífio. Olha só que surpresa. Quando o Partido do Nepal, vamos voltar lá atrás, deixa de organizar lutas do campesinato e passa a discussões palacianas sobre super-reformismo ou pequeno reformismo, dá errado. Quem poderia imaginar? 4 assentos de 109, consequência direta do seu foco em setores elitizados da cidade, ignorando completamente 90% da população rural. Cara, é irônico a gente ver esse tipo de coisa, porque a gente está vendo isso aqui acontecendo no Nepal em 1959, mas se a gente vê isso acontecendo também em discussões partidárias de partidos do Brasil em 2020 e pouco,
Acontece, né? Então, assim, as coisas mudam para permanecer as mesmas. Vamos falar um pouco do golpe de 1960 e da ditadura monárquica. Mais uma vez, olha a surpresa aqui. O rei Rana, tá? Mahendra Rana, na hora que ele percebe que aquele problema que ele tinha no começo da década de 50, com luta, com organização, com protesto, com um tiro, porrada e bomba, virou um lindo problema palaciano de intelectuais da cidade, o que ele faz? Ele vai pra cima, gente, né? O rei Mahendra realiza, então, um golpe de Estado proibindo todos os partidos políticos e estabelecendo uma ditadura que duraria 30 anos. Em 1962, o chamado Sistema Panchayat foi criado, que é um regime baseado numa consulta farsesca e no controle absoluto da figura do rei, com brutal repressão a partidos e minorias. O que acontece aqui, gente, que a gente tem que lembrar também? Nós estamos falando de 1960. A liberação do Tibete acabou de acontecer. Se na primeira metade da década de 50, enquanto o Partido Comunista do Nepal estava indo para cima, tiro e porrada e bomba, a gente ainda estava tendo dentro da China o reestabelecimento de uma normalidade. Tinha acabado de terminar a última parte da Guerra Civil. A partir de 54, que isso começa a ferver diferente em Lhasa. Lhasa é a capital do Tibete, para quem não sabe. A partir de 54, você vai ter a libertação de fato do Tibete, a integração do Tibete na China comunista, na China continental. Beleza? Então, o que esse rei tem? A década começa torando contra ele. Do lado, os monges estão sendo expulsos, as monarquias estão sendo expulsas e a China tá botando os caras pra mamar. Enquanto isso, depois que ele bateu na galera e conseguiu arrefecer o movimento camponês, ele percebe que ele tem o controle total da situação, porra. Controle total da situação. Libertação do Tibete um ano antes. Os caras chegam na eleição e não ganha cadeira nenhuma, se afastaram do povo. O que ele faz? Mete o louco, mete uma ditadura. Vocês estão vendo, gente, como que regimes se fecham rapidamente quando um movimento, ou comunista, ou socialista, ou progressista à esquerda, começa a conciliar, a história se repete. Isso aqui é Nepal, é na casa do caralho. Se a gente precisar de apontar essa porra num mapa é difícil. Mas fala muito mais da nossa realidade hoje, tá? Hoje, do que a gente gostaria. Tranquilo? Tranquilo. Vamos continuar com o Nepal. Ruptura sino-soviética e o fracionalismo, né? A gente tem que lembrar que também está acontecendo durante este período a polêmica ideológica chamada de o Grande Debate pelo lado chinês, que vai levar à ruptura entre a União Soviética completamente revisionista. Nós estamos falando aqui da União Soviética do Khrushchev e a China, neste momento, completamente correta de cima embaixo. China aqui eu coloquei entre aspas maoísta, mas é óbvio que a China não se definia enquanto maoísta neste momento, gente, tá? Este é o momento que nós estamos falando ali do Mao Zedong Zhejiang, do pensamento Mao Zedong, tá? A China não era maoísta. O termo maoísta, o termo maoísmo vai ser fundado 2 décadas depois, tá? É só para deixar mais didático. Então vamos descer aqui. Isso aqui ficava melhor, né? Quando ficava menorzinho. Deixa eu tentar deixar ele menorzinho aqui, porque eu tentei deixar mais legível. E aí, ó, aqui fica mais bonitinho, tá vendo? Pronto, aqui tá mais bonitinho. Então a gente vai ter o Hayamaji colaborando com o rei, colaborando com o regime monárquico, o Pushpalal tentando reestabelecer um parlamento por meio de um movimento de massas, o Pushpalal com uma visão etapista, e o Mohan Bikram Singh tentando estabelecer uma república via Assembleia Constituinte, ou seja, tentando a ruptura com a monarquia e uma república que poderia ser disputada. Beleza? Ficou mais claro assim? Vamos aumentar de novo para vocês conseguirem ver os trem bonitinho. Primeira divisão, 1962. O terceiro congresso do Partido Comunista do Nepal vai expulsar o Hayamaji, que inclusive esta é uma foto do Hayamaji que foi expulso, mas
calma aí. Deixa eu aumentar aqui, que agora eu achei que ficou... Eita, caralho. Deixa eu abaixar aqui. Agora ficou grande pra caralho. Agora deu pra ler. Mas, né, os seus apoiadores, que vão constituir a maioria do partido, lembra que o partido já tinha capitulado, não reconhecem a decisão. O Hayamage, que vai numa linha pró-soviética e reformista, torna-se uma facção separada. Pró-soviética, João? Sim, vamos pensar o que a gente está falando aqui. Pró-soviético de acordo com quem? Com Khrushchev. Lembra da ideia do Khrushchev que gera o eurocomunismo? Aquela ideia de não, vamos ali ganhar de boinha nas eleições parlamentares, vamos entregando tudo. Essa ideia que este homem seguirá. O Congresso de 62, então, troca a consigna, né? A luta de revolução de nova democracia pela consigna de luta por uma revolução democrática nacional. E voltamos ao etapismo. Dessa vez, dali pra frente é só pra trás. Obrigado, gostei. Dali pra frente foi só pra trás. O Hugo resumiu de uma forma que eu não seria capaz. Vamos continuar aqui. Divisão dentro da ala, entre aspas, maoísta. Eu já disse de novo, vocês já sabem, João já era maoísta. Não, Mao Zedong Zhejiang, mas da ala que seguia o pensamento da Revolução Chinesa e que vai concordar com os ditames do Partido Comunista Chinês no chamado O Grande Debate. Se você não sabe o que é o Grande Debate, eu te recomendo comprar esse livro aqui, ó, A Carta Chinesa, a Grande Batalha Ideológica que o Brasil não viu, que aqui você vai ter em português o melhor resumo do que foi o Grande Debate. Tá certo, meu jovem? Vamos continuar então. Bem, a gente tem uma divisão então entre a ala do Adhikari e a ala do Pushpalau. O grupo liderado pelo Adhikari e pelo Pushpalau vai se dividir. O Adhikari se alinha à linha soviética de Revolução Democrática Nacional e o Pushpalau defende agora uma revolução de nova democracia e o Partido Comunista Chinês. Mas, João, o Pushpalau, há 2 anos antes, não tinha voltado atrás e ele estava à direita do partido? Sim, é isso que tinha acontecido. Só que o pessoal estava tão entreguista. Enquanto isso, gente, vamos lembrar, o Pushpalau é um cara que tem ligação umbilical com a Índia, é um cara que conhecia muito bem a Revolução Chinesa. Nós estamos aqui já muito perto das vésperas de Naxalbari. Naxalbari acontece em 67. Essas pessoas estão ali, conversando entre si. E o Pushpalau dá uma corrigida na sua linha. Temos, então, a fundação do Partido Comunista do Nepal, facção do Pushpalau, em 1968. 1968, um ano depois de Naxalbari. Pushpalau que tinha acesso aos textos de Charu Majumdar. Quem quiser conhecer sobre a Revolução de Naxalbari e os textos de Charu Majumdar, a Nova Cultura tem o livro publicado com os 8 textos que guiaram a tentativa a rebelião em Naxalbari, que vai ser continuada até hoje em Dandakaranya pelo Partido Comunista da Índia maoísta, tá certo? Vamos continuar então. Influência da Revolução Chinesa no Nepal, tá? Em 1969, a gente tem a Rebelião de Japa. A Rebelião de Japa, assim como eu acabei de dizer, foi influenciada pela revolta de Naxalbari na Índia. Eu vou pegar o texto aqui, me dá 2 rápidos. Esse livro é a primeira edição, tá? Mas tem esse livro ainda na Nova Cultura em outra edição, tá? Esse livro aqui são os 8 textos fundamentais, os 8 documentos históricos de Charu Majumdar, que foi o cara que organizou Naxalbari. Se você falar assim, não, João, eu sou muito fã do movimento comunista na Índia, principalmente do maoísmo e dos movimentos baseados no pensamento Mao Zedong na Índia. Aí, meu filho, você entra num sebo em Nova Delhi e compra isso aqui, ó. Storming the Gates of Heaven, tá vendo? O movimento maoísta na Índia, um estudo crítico de 1972 a 2014 do Amit Bhattacharya, tá bom? Esse aqui é o rolê, esse aqui é o grosso, esse aqui é 600 páginas de maoísmo na Índia, beleza? Aí você pode ir lá e pegar essa parada. Enfim, 67 Naxalbari, 69 Rebelião de Japa e, obviamente, né, brutalmente
brutalmente reprimida pelo exército do rei Rana. Continuando, né? Este movimento, então, qual o movimento? O movimento do Partido Comunista do Nepal, da facção do Pushpalau, a partir de 68, que vai voltar a organizar o povo, que vai fazer a rebelião de Japa em 1969, vai ser quem, em 1978, vão fundar o Partido Comunista do Nepal, marxista-leninista. Infelizmente, a Índia e o Nepal têm a tradição de todos os partidos quase chamar o mesmo nome, ter um parêntese, 72 coisas dentro. Isso dificulta bastante. Mas faz parte da... Beleza? Vamos continuar. O Partido Comunista do Nepal, marxista-leninista, adotou inicialmente a estratégia maoísta de guerra popular prolongada. Vamos lembrar que neste momento a gente já tem outros partidos adotando com mais ou menos sucesso essa mesma estratégia em diversos lugares do mundo. A gente pode falar das Filipinas, a gente pode falar da Índia, tá? Isso aqui já tinha se espalhado bastante, principalmente na Ásia. Mas, como sempre no movimento do Nepal, né, há um desvio para uma linha reformista e parlamentar que vai, então, se fundir com outros grupos para fundar o PCN-UML, Partido Comunista do Nepal, Unificado Marxista-Leninista. Sim, João, é nome demais. Não, vocês não têm que saber todos esses nomes. O que é importante aqui? Ver as idas e vindas, ver a necessidade do combate ao revisionismo, ver aonde que o revisionismo vai levar o pessoal no Nepal. Quarta Convenção, 1974, 4 anos antes da fundação do Partido Comunista do Nepal marxista-leninista, né, vai ter essa nova fase com o Bikram Singh e o Nirmal Lana fundando o Partido Comunista do Nepal, quarta convenção, que se orienta pelo marxismo-leninismo, pensamento Mao Zedong. Mas, João, tem mais? Tem. Por quê? Porque 4 anos antes desta galera que em 78 decidiu adotar a linha de luta de classe, quando você tem o pessoal discutindo o que deu certo e o que deu errado em Japa, metade deles viram e fala assim, não, a gente não pode abandonar... Pô, Preta, puta que te pariu, minha filha, me ajuda aí, porra, eu tô trabalhando. É, bonita. Vou te alisar. A gente tem, então, metade da galera que vai virar e vai falar assim, não, a linha correta é a linha de Naxalbari. A linha correta é a linha de Japa. Eu não quero estar num partido que esteja degringolando rumo a um parlamentarismo no meio de uma ditadura. Outra galera só vai chegar nisso 4 anos depois, mas depois de chegar nisso, volta pra trás de novo. Por quê? Porque também o dinheiro canta, meu irmão, tá? O dinheiro canta. E aqui, eu vou me permitir ser muito brutal e sincero. Jesus, cachorro. Pai tá com pressa, bem. Tem um outro PowerPoint maior do que esse, tá? O que acontece? Não, agora eu tentei ser gentil, agora eu vou te ignorar solenemente, você tá banida do quarto. O que acontece? A gente tem uma sociedade pequena, com uma camada de elite minúscula, e boa parte dessas pessoas tem essa oportunidade de entrar nessa camada de elite. Como que entra? Conciliando. Aí eu não preciso de te contar o que acontece muitas vezes. Continuamos então, tá? Porque a gente vai ter o surgimento de novos partidos comunistas do Nepal, que é o Masal e o Mashal, que vão definir um tanto da linha na década de 80, principalmente. Em 1976, a gente tem o fim da Revolução Cultural na China e o início das políticas de reforma e abertura, que, mais uma vez, vão causar uma nova divisão no movimento comunista nepalês. Aí nós vamos ter basicamente 2 grandes alas, que vai ser a ala deste cara, deixa eu subir aqui, vai ser mais fácil, tá? Do Mohan Bikram Singh,
conhecido popularmente como MBS para os brothers, e do Nirmal Lama. O Nirmal Lama é o denguista da vez. Ele vai apoiar as novas políticas do Partido Comunista da China pós-revolução cultural. Ou seja, Hua Guofeng, você tinha uma única tarefa e você falhou miseravelmente nela. E o Nirmal Lama, que era um cara vindo de um setor, né, um pouco mais privilegiado da sociedade nepali, vai ficar do lado dele. Nosso querido MBS vai se opor à prisão do Bando dos Quatro, do chamado Bando dos Quatro, e a nova linha reformista do Partido Comunista da China. Em 1983, o MBS se retira, então, daquilo que era o Partido Comunista do Nepal, quarta convenção, que depois foi se tornar o Partido Comunista do Nepal marxista-leninista, apesar dele ter votado contra, que depois virou o Partido Comunista do Nepal unificado marxista-leninista com outras facções saídas inclusive do Partido do Congresso, e vai fundar o Partido Comunista do Nepal, MASAL, que vai defender o legado de Mao Tse-tung e vai criticar o PCCH pós-Mao, tá? Esse vai ser o primeiro representante do chamado atualmente de MRI no Nepal. Então, quando a gente vai chegar agora não, quando a gente for chegar lá na frente, que a gente estiver falando do agora, e a gente for falar assim, rolou isso, os maoístas de centro foram para tal lado, os maoístas da esquerda foram para tal lado, os marxistas, leninistas foram para tal lado, nós vamos estar falando disso aqui, beleza? Beleza, continuemos. Ali é, inclusive, uma foto de um congresso do PCN, né? Neste momento, vai aparecer uma figura que vai ser uma figura muito importante para todo o movimento comunista no Nepal, até principalmente, desculpa, né? A luta armada, que vai ser o Prachan. Vai ter uma nova cisão dentro do Partido Comunista do Nepal, MASAL. Porra, João, essa cisão é a número qual? 7.000? Não sei, cara. Eu já perdi a conta, tá? E um grupo de jovens que vão falar que o MBS era conservador e dogmático, vão criar o Partido Comunista do Nepal, MASAL. Preste atenção que muda uma única letra para ajudar a deixar tudo mais fácil. Tá certo? O líder deste grupamento vai ser o Pushpa Kamal Dahal, conhecido como Prachanda, que é eleito secretário-geral do PCN MASAL em 86. A luta armada, consequente e continuada no Nepal, vai começar daqui a 10 anos, tá? Tá faltando 10 anos ainda. Beleza, chegamos até aqui, avancemos. O movimento popular de 1990, da década de 90, e a formação de frentes. Espera aí que eu vou só beber um troço aqui. O que acontece? Meu travesseirinho de coluna caiu aqui. Com a queda da União Soviética, com a queda do Bloco do Leste e com também o fechamento cada vez maior da China depois das políticas de abertura da sua solidariedade internacional, no outro período ainda tinha um aportezinho chegando, com a Índia pauperizada, tudo isso leva a uma crise econômica brutal no Nepal, no início da década de 90, e aí nós vamos voltar a ter grandes movimentos populares de massa, e aí o Birendra, que era filho do Mahendra, todos eles da mesma dinastia Han, tem que reestabelecer um sistema multipartidário. Por quê? Porque ele quer perder os dedos para não perder a mão. Tá oferecendo os anel para não perder os dedos, tá oferecendo os dedos para não perder a mão. Beleza? Então é aqui que nós chegamos. Continuamos. Primeira frente, Frente de Esquerda Unida. Vai ser composta por partidos como o Partido Comunista do Nepal, marxista-leninista, e era vista como conciliadora com o sistema monárquico. João, mas não teve as cisões e tal? Teve, mas boa parte desses partidos para trás-mente ficaram, tá? Tem gente que não sai na cisão. Então, você vai chegar num ponto em que no Nepal você vai ter 8, 10 agremiações com o mesmo nome Partido Comunista do Nepal e 232 coisas na frente, tá? Vai acompanhando que você vai chegar lá. Que partido que era esse?
MBS era o partido, deixa eu voltar aqui, ó, que foi fundado em 1978, que começa na estratégia maoísta, que capitula e que quando capitula se unifica aos outros frações dos partidos que estavam ali para trás, né? E se juntam para fazer o PCN e o ML. É esse aqui que nós estamos falando, beleza? Beleza, vamos voltar. E a gente vai ter o Movimento Popular de Unidade Nacional, que vai ser formado pelo PCN Machal e o Masal. Ou seja, por mais que aqui atrás a gente tenha tido a ruptura entre o Prachanda e o MBS, o Prachanda se colocando à direita do movimento, o Prachanda se colocando à esquerda do movimento e o MBS se colocando à direita do movimento, quando começam as frentes populares, quando tem a nova abertura política por causa da brutal crise econômica, eles avançam a sua frente de massas, eles avançam a sua frente democrática e avançam junto, tá? Então esses dois partidos vão se unificar, mas eles se unificam se opondo à conciliação e organizando processos populares massivos. Nessa época, Katmandu vai ser tomada, algumas das grandes cidades do Nepal, né? Você imagina uma grande cidade do Nepal, vão ser tomadas e o movimento agrário, o movimento camponês também é bastante fortalecido. Em novembro de 1991, o PCN Machal, o PCN Quarta Convenção e outros grupos revolucionários, o PCN Quarta Convenção e também o PCN Masal, tá? Vão se unificar para formar o Partido Comunista do Nepal, Centro Unido. Outro nome, beleza? Outro nome. O que é importante aqui? Independente da cisão para um lado, da cisão para o outro, a gente sempre está tendo basicamente dois grupamentos. Um grupamento sempre indo para conciliação com a monarquia, conciliação com a burocracia estatal, conciliação com a burguesia compradora, e um outro movimento que está indo para as massas, que está indo para o povo, que está indo, ora de forma mais direta para a guerra popular, ora de forma mais indireta, principalmente no começo do seu movimento, para uma mudança, pelo menos, de regime, beleza? Beleza. Aqui, a atuação do Bhattarai é importante, por quê? Porque ele deixa o PCN Masal, ele que era do Comitê Central do Masal, para se tornar uma figura central que vai defender a participação eleitoral como tática para denunciar o sistema e preparar a guerra popular. Ele vai funcionar, em última instância, quase que como um boi de piranha, um infiltrado do lado de lá, tá? Para quê? Qual que é a função dele? A função dele é capitanear, ainda que dentro deste pleito burguês, ainda que dentro da tática eleitoral, o avanço do que estava acontecendo ali e ajudar nessa preparação da Guerra Popular Prolongada, tá certo? São figuras importantes. Essas figuras todas vão estar nos dois livros que tem no Drive. Se vocês abrirem o Drive de Nepal que eu fiz para vocês, vocês vão ver que tem dois livros lá no Drive de Nepal, tá? Nesses dois livros, vocês vão conseguir ver melhor sobre cada uma dessas figuras. Enfim, a cisão final e a fundação do Partido Comunista do Nepal maoísta. Por incrível que pareça, a gente ainda teve mais uma cisão no movimento comunista do Nepal. As tensões sobre a estratégia da luta armada aprofundaram-se. Prachanda defendia que as condições de luta armada já estavam maduras. O Nirmal Lama defendia o foco no trabalho urbano. O que acontece? Em 1994, duas facções diferentes, uma facção ligada ao Nirmal, uma facção ligada ao Prachanda, romperam, só que as duas mantiveram o mesmo nome para facilitar a nossa vida. As duas se mantiveram como Partido Comunista do Nepal, Centro Unido. Então, isso teve que ir para uma corte eleitoral, lembrando, né, que o Birhandra tinha feito a reforma do sistema, o pluripartidarismo, e tinha entregado um arremedo de monarquia constitucional e participativa para continuar no poder. Vai, então, a decisão para o Tribunal Eleitoral e, obviamente, gente, quem que é barrado? O mais radical, o Prachanda. Prachanda vai ser barrado de participação nas eleições de 94. E aí, né, Brigado Lucas
cisão, underline, final, underline, agora é sério, underline, final, underline, versão 3, underline, fina, underline, final, underline, agora vai, underline, última, ponto PDF, tá? E aí, ele vira e fala assim, não, tem como mesmo não, o jeito é luta armada. Em março de 1995, o PCN Centro Unido, facção do Prachanda, vai realizar uma conferência e altera o seu nome para Partido Comunista do Nepal Maoísta. Uhul! Chegamos no final do rolê. O que vamos ter então? Nós vamos ter o início da Guerra Popular. Vai ser essa conferência histórica que vai dar início à preparação para a Guerra Popular, que vai ser deflagrada a partir de 1996 e que vai durar até 2006, marcando uma nova era na história do Nepal e do movimento comunista internacional também. Assim culmina essa trajetória de quase meio século de lutas, divisões, reagrupamentos, que conduziu à formação do partido que lideraria a mais significativa experiência de luta armada revolucionária do pós-Guerra Fria, demonstrando então que a revolução permanece uma realidade concreta nos países oprimidos pelo imperialismo. E com isso, terminamos nossa parte 1, tá, jovem? Yay! Agora, o tio vai preparar a segunda apresentação. Por quê? Porque o tio usa uma versão grátis de um bagulho para fazer essas apresentações bonitinhas. E a versão grátis tem um limite de caracteres que eu posso usar, tá? Então agora eu tenho que preparar a segunda, tá? Calma aí que ele deu ruim aqui pra mim. Porra, filho, não, calma aí. Isso, deixa eu pôr pra apresentar. Aí. Gente, tá tolerável, nós estamos em 96 ainda, tá tolerável? Só um feedback aí de vocês. São quantas partes, tio? Só tem mais uma, tá? Só tem mais uma. Essa aqui vai ser mais rápido, gente. Essa aqui vai ser mais rápido. Nós já fomos de 49 até 96, tá bom? Tá faltando pouca coisa, Não, é muita informação para absorver, eu sei. Fiquem tranquilos, eu vou cortar isso, vou montar o negócio bonitinho, vou soltar depois, tá? Tem o drive para vocês lerem com calma. Tem muita coisa, tá? Tem muita coisa. Beleza, vamos continuar então, tá? Deixa eu só meter um F11 aqui e voltar para lá. Ah, pera aí, gente. Segura aí 30 segundos que eu vou pegar um trem do bebê, que meu trem de bebê acabou. Pronto, voltamos e vamos lá. O que eu tinha que fazer? Ok, continuando, vamos para uma análise um pouco mais detalhada da Guerra Popular do Nepal entre 1996 e 2006. Uma análise mais abrangente da Revolução Maoísta que vai transformar o Nepal durante uma década de conflito armado, explorando seus objetivos revolucionários, conquistas sociais e impacto duradouro na sociedade nepalesa. Eu acho que eu posso aumentar isso mais um pouco, não posso? Eu tô achando que ainda tá meio... assim ficou... Não, assim tá demais, assim tá bom. Assim tá melhor para ler. Ok, continuemos. Início, objetivo e desenvolvimento, tá? Aqui eu só peguei uma foto mesmo, o líder do NCP não é tão importante aqui não. Vamos começar do começo. 13 de fevereiro de 1996 é o início da Guerra Popular sob a liderança do Partido Comunista do Nepal, Maoísta, PCM, entre aspas, M, marcando o começo de uma década de transformação. Qual que era o programa do partido? Lembrando que esse partido ele era umbilicalmente ligado ao Partido Comunista da Índia, maoísta, que vai se formar depois do Partido Comunista da Índia marxista-leninista, que vai ser quem começou a luta em Naxalbari, e o Partido Comunista da Índia maoísta vai continuar a luta em Dandakaranya, tá? Então esses movimentos são muito próximos. Continuando. Qual que era o programa revolucionário deles? Derrubar o regime monárquico. Olha que loucura. Esse tempo todo que nós estamos falando, gente, Nepal continua monarquia, tá? Né? É umas coisas que às vezes a gente nem pensa assim, saca? Mas é isso. 2, derrotar o imperialismo e expansionismo indiano. E aqui, obviamente, que eles estão falando do governo central indiano, que apesar de nessa época ainda não ser, o brahmanismo hindutva, já era basicamente o brahmanismo hindu, tá? O que isso significa dizer? Significa dizer que é um governo brutalmente ligado aos interesses do Ocidente, um governo brutalmente ligado aos interesses das classes mais ricas que sempre continuam
continuavam dominando a Índia em seu sistema de caste. 3. Construir uma república de nova democracia com transição ininterrupta para o socialismo e, por fim, ao comunismo. Vocês notam que os caras estão chegando em 1996 no que eles tinham chegado em 1950 e poucos? É isso. Aqui só porque eu esqueci de falar com vocês. Alguns avanços geográficos e sociais. Em 10 anos de guerra, a Guerra Popular Prolongada vai conseguir libertar quase 80% do país do semifeudalismo e do imperialismo. A revolução vai se enraizar nas áreas rurais e montanhosas do país, com destaque para as regiões de Rukun e Roupa, criando novas formas de poder popular e organismos políticos administrativos locais e regionais. Ou seja, nós estamos falando aqui do cerco das cidades pelos campos. Não preciso contar para vocês que o Nepal não é exatamente, né, um país com espalhamento urbano muito grande, são poucas cidades, principal dela é Katmandu, e vai sendo cercado a partir dos campos. Então esses 70 e tantos %, obviamente, não vai contar, né, com as grandes cidades. Continuando. Transformações sociais revolucionárias. O que essa luta conseguiu ou não? Mulheres. Milhares de mulheres camponesas tornaram-se combatentes e dirigentes políticas, aprendendo a ler e escrever, libertando-se de tradições feudais opressivas, como, por exemplo, os casamentos arranjados. Questão da nacionalidade e das castas. O sistema de castas foi combatido com a mobilização dos Dalits e com a mobilização também do equivalente nepalês dos Adivasi, que são aqueles que sequer têm casta. Então houve a promoção de igualdade de idiomas, de igualdade de culturas, quebrando séculos de discriminação. Os camponeses foi dado a palavra de ordem: a terra a quem nela trabalha. Olha que loucura, né? Olha que loucura. Essa palavra disseminada combateu formas de escravidão legal em regiões como Terai. O que acontece? Não apenas você tinha um sistema de casta por causa da questão religiosa, como você tem um sistema monárquico vindo de uma brutal monarquia com uma ditadura e que tinha acabado de ser aberta por 5 anos. Então, em muitos lugares, ainda era comum a servidão de gleba, a escravidão ligada à terra. Em todos os lugares em que o Partido Comunista do Nepal maoísta passou e libertou, isso foi eliminar. Na questão de ordem e justiça popular, houve a criação de tribunais populares para resolver as disputas, houve a proibição da discriminação baseada em castas, houve a eliminação do casamento infantil 96 a 2006. Eliminação do casamento infantil, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. E campanhas contra o alcoolismo. Por que o alcoolismo graça com tanta facilidade nesse tipo de lugar? Porque as pessoas não têm acesso a nada, então elas bebem para esquecer a vida de merda que elas levam. A partir do momento que elas começam a ter acesso a ser tratada igual gente, fica muito mais fácil de combater, tá, o alcoolismo do que seria sob a égide de uma suposta democracia de velho tipo. Continuando, a estratégia militar foi, então, do exército guerrilheiro crescendo rapidamente. Quando ele alcançou um determinado tamanho, em 2001, ele foi elevado à condição de EPL, Exército Popular de Libertação. O EPL capturou armas modernas fornecidas pela Índia, pelos Estados Unidos e pela Europa, conseguindo resistir a ataques com artilharia pesada e poderio aéreo. De quem era a artilharia pesada e do poderio aéreo? Do rei super progressista. Você lembra do Birendra, que eu falei na primeira parte, o filho do Mahendra, que foi forçado a abrir um pouco o sistema partidário? A hora que começou a libertar essas pessoas, a dar essas bobagens, tipo, mulheres são iguais a homens, não devem ser casadas à força, crianças não devem se casar, se pá, quem trabalha na terra precisava de ter terra, tá? Esse lindo reizão progressistíssimo saiu correndo na Índia, saiu correndo na Europa, saiu correndo nos Estados Unidos, e todo mundo tava louco pra vender arma, tá? E
fica tranquilo que Dona China também vendeu algum. Enfim, né, resistiram aos ataques com artilharia pesada e poderio aéreo, isolando o velho estado monárquico feudal comprador na zona do Vale de Katmandu. Ou seja, faltava Katmandu. Crise, negociação e capitulação. Não pode, né, gente? Não pode ter alegria nessa vida. Vocês estavam ficando alegres, não estavam? Eu vim aqui para tirar a alegria de vocês. O avanço da Guerra Popular gerou divisões entre as classes dominantes. O rei de Anendra, que já é o que vem depois do Birhendra, que ascendeu ao trono após a misteriosa morte da família real. Essa história é foda e é engraçada. Por quê? Porque durante um tempo eles jogaram a morte do Birhendra, obviamente, no colo dos maoístas, né? Os maoístas mataram o Birhendra. E aí vem as declarações do próprio partido, falando assim, porra, queria muito, queria demais. Infelizmente não rolou, não chegamos a tempo. Esta treta foi entre vocês. Se vocês conseguirem ressuscitar eles e nos der a oportunidade, a gente vai lá e mata de novo, mas não fomos nós. Então ficou uma coisa que ninguém sabe direito quem que foi, quem que não foi, e o mais provável é que o golpe tenha sido palaciano. Só que isso nunca foi provado, tá? Então assim, o rei Gyanendra, que foi o grande vencedor da morte do Birhendra, com certeza não tem nada a ver. Enfim, ele entra e impõe um estado de emergência e fecha o parlamento para tentar deter a revolução, né? Ele chega nos finalmente, mata o pai, quer dizer, não sabemos o que aconteceu, isso obviamente não rolou, são apenas ilações, e fecha o regime de novo para poder descer o burralho na população. Isso leva, por sua vez, em abril de 2006, a um levantamento gigantesco de massas em todo o país, aonde o rei vai reestabelecer o parlamento recém-fechado e vai declarar um cessar-fogo. A partir desse cessar-fogo, começam as negociações. A direção, então, do Partido Comunista do Nepal maoísta entra em negociações com os 7 partidos políticos que eram legais no Nepal até agora, que incluía o partido do Congresso nepalês, aquele primeiro que a gente falou lá na primeira aula, lá em cima, e que gera o primeiro partido comunista do Nepal, e o Partido Comunista Unificado Marxista-Leninista, que é aquela fração de 78, que começa na via de luta armada, capitula, vai para o reformismo, junta-se com outros grupamentos e estava legalizado em 2006. Finalmente, nós vamos ter, então, um acordo de paz. Nesse acordo de paz vai se terminar a Guerra Popular prolongada e vai ter a formação de um governo interino para convocar eleições para a Assembleia Constituinte. Qual que é a consequência desse acordo de paz? Capitulação. Não tem como dizer isso de uma forma mais clara. O EPL, o Exército Popular de Libertação, vai ser desarmado e acantonado em campos no interior, sob a supervisão da ONU, a ONU bem armada até os dentes para fazer isso, né? Em campos que são basicamente campos onde eles foram concentrados. Vocês conseguem imaginar um nome para um campo onde se concentra um tanto de pessoas? Enfim, as terras que tinham sido confiscadas pelos camponeses foram devolvidas. Vamos continuar. Vitória eleitoral e um novo governo. O prestígio do Partido Comunista do Nepal maoísta com as massas garante uma vitória eleitoral em 2008, porém sem a maioria absoluta, com o Prachanda, dirigente do partido, sendo eleito como primeiro-ministro. A monarquia finalmente vai ser deposta, depois de 240 anos, né? E a República Federal Democrática do Nepal é fundada. O novo governo de coalizão adota um programa reformista sem tocar nas bases do feudalismo. Nesse momento aqui, todos os partidos do meu campo, do maoísmo, do mundo, estão falando: puta que pariu, Prachanda, o que você tá fazendo? Puta que pariu, que merda é essa, meu irmão? Que cacete é esse, caralho? Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. E os caras, não, deixa vomigo, toca pro pai. Tá tranquilo, nós ganhamos o time. Dica, eles não ganharam, tá? Sabe quando vem a voz do narrador em off, né? E aí ele fala, o cara fala assim, nessa hora, Prachanda tinha certeza que ia ganhar. Eles não ganharam.
eles não vencem, tá? Nem quem perder ou ganhar vai perder ou ganhar. Todo mundo vai perder, tá? Continuemos, então. A luta de duas linhas e a revisão ideológica, luta interna. A paralisia do processo revolucionário gera, então, uma intensa inquietação entre as massas e os militantes, culminando numa profunda divisão ideológica na Conferência Nacional de 2008. Ou seja, Prachanda ganha, o Prachanda vai chamar a nova Constituição e a galera tá assim, porra, que merda é essa? A linha do Prachanda vai defender uma república democrática burguesa de velha democracia como uma etapa necessária. Sabe o famoso, na volta eu compro? Meu filho, estou te levando no dentista, mas na volta argumentava que as particulares condições do Nepal e o domínio capitalista indiano tornariam a revolução e o socialismo impossíveis em um só país. Enquanto isso, a linha de oposição, liderada pelo camarada Kiran, vai defender a luta pela República Popular de Nova Democracia, criticando o negacionismo e a fusão com o PCM Machal. Aqui tem um texto que eu coloquei lá no Drive para vocês, tá? Que ele vai falar da velha cantilena trotskista, antimarxista, aponta que a oposição, na prática, não oferecia uma alternativa clara para alcançar a democracia, né? Ou seja, o que o Prachanda fala? Não, vamos negociar aqui, vamos ceder aqui, depois nós vamos conseguir tudo. Não consegue. A capitulação, que é o caminho Prachanda, foi uma decorrência direta das formulações ideológicas. Oh, meu Deus, os meninos estão chegando em casa e eles não têm paciência nenhuma, tá? É por isso. Voltando aqui, ó, tá? Aqui ficou melhor, né? Tava muito grande, né? Tava muito pequeno, na verdade, né? A capitulação foi uma decorrência direta de formulações ideológicas e políticas que prevaleceram na direção central desde 2001. O documento O Grande Salto à Frente, uma inevitável necessidade histórica, é apontado como a origem dessa revisão, documento este assinado pelo senhor Prachanda. O que acontece então? Tem uma perda de confiança das massas, né? A liderança do PCN maoísta passa a não confiar mais nas massas populares, passa a se apoiar na pequena e média burguesia urbana com quem eles vão, né, viver de forma nababesca em Katmandu e, obviamente, com isso chega o apoio das agências ONU, FMI, Banco Mundial. Vai ser durante este período que vão ser negociados os primeiros acordos com os Estados Unidos. A crise vai levar à saída de líderes históricos como Yadav, que se retira com mais de 100 quadros e declara a intenção de reconstituir o Partido Comunista do Nepal maoísta. A revolução no Nepal, embora não tenha chegado ao fim, agora segue por caminhos escarpados devido ao erro da direção. O que significa dizer? Que uma minoria que ainda se mantinha fiel ao caminho revolucionário e que percebeu que o reformismo e a via parlamentar não ia chegar a lugar nenhum e que meio que a galera estava se encastelando no poder, vivendo uma vida bonitinha em Katmandu e começando a ganhar a grana das agências de fora e da burguesia, foram para a luta de novo e quem não quis ficou em Katmandu. Situação política do Nepal desde 2008 até o presente, tá? Bem, vamos lá, né? A análise da esquerda radical, particularmente a tradição marxista-leninista maoísta, a qual o tio se pertence, vê a transição nepalesa não como uma consolidação democrática, mas como uma capitulação revisionista da liderança do então Partido Comunista do Nepal maoísta, o PCN-M. Por quê? Porque os outros partidos, a linha do Partido Comunista do Nepal, unificado marxista-leninista, já era uma capitulação total. Nesse momento, parte do PCN, liderada pelo Prachanda, vai capitular junto. A Guerra Popular foi desviada do seu objetivo de nova democracia e o poder popular, chamado em Nepali de Janatana Sarkar, para um mero acomodação dentro de um Estado burguês e liberal. Tá? As fontes que eu estou trazendo aqui, né? São textos que são do PCI da Índia, do Partido Comunista do Nepal, da sua fração revolucionária, e teóricos também como o Ajit, tá? Os textos do Ajit, depois, se eu tiver tempo, eu vou colocar alguns. Além dos escritos do Ajit, que foi um líder importante, a gente tem também os escritos do Azad, que falam um pouco sobre Nepal. Alguns deles estão aqui, depois eu trago isso para vocês.
tá? Mas boa parte desses textos históricos, principalmente de 2006 em diante, eles estão todos no Drive. É só meter o comando Nepal que vocês vão ter uma parte de artigos aonde vocês vão ter lá. Para fazer o comando tem que colocar o trocinho assim, a exclamação, tá? Exclamação Nepal. Vamos continuar aqui então. Contexto pós-2008, a paz como via parlamentar. Né? A gente começa com uma transição muito contestada, com o fim da Guerra Popular, a abolição da monarquia em 2008. O PCN, o Partido Comunista do Nepal, maoísta, na sua fração que abandonou a luta, majoritário na Assembleia Constituinte, abandona a via revolucionária, tá? Os analistas do meu campo vão considerar isso uma traição aos objetivos da guerra, argumentando que a liderança de Prachanda e Bhattarai vai capitular ao imperialismo indiano e americano. O que a gente tem? A gente tem uma proliferação de partidos e uma instabilidade crônica. Tá dando para ler, gente, aqui? Ou vocês querem que eu aumente mais um pouquinho? Vou aumentar mais um pouco, aqui fica melhor. Tá? O sistema político vai degenerar numa rotatividade de coligações entre as três grandes forças que a gente tem ali. Qual? O Nepali Congress, o Partido do Congresso do Nepal, que é aquele mesmo partido que existe desde antes de 1949. O Partido Comunista do Nepal Unificado, marxista-leninista, que em 78 tinha ido para o maoísmo e que depois abandona a luta popular para tentar a via eleitoral e que já estava participando, né, eleitoralmente do período de abertura política desde 1990 com o Birhendra, e o Partido Comunista do Nepal maoísta na sua fração que abandonou a luta, e um tanto de outros partidos regionais. A política vai se tornar então um jogo de cadeirinhas musicais, né? Cada um toca uma música e leva a sua, que prioriza os interesses partidários sobre a governança e sobre a própria população. O que a gente vai ter e onde que entra a geração Z nisso aí? Se a gente teve entre 1996 e 2006 um avanço muito grande, muitas conquistas populares, coisas que não tinham acontecido antes, isso vai diminuir a partir desse pedaço, tá? Ainda assim, vão ter avanços? Vão. Quando chega em 2008, mais ou menos 30% a 40%, 36%, 37% da população do Nepal estavam abaixo da linha da pobreza. Vai chegar agora em 20%. Porra, melhorou, na verdade. Qual que é o problema? O problema é que, primeiro, boa parte dessa população que tinha sido libertada, que ainda era pobre, mas que agora tinha pela sua primeira vez na história de Deus sabe quantos milênios, a sua própria terra, o seu acesso, isso regrediu para eles no interior, tá? Eles perdem a terra, eu não preciso contar para vocês que eles vão perder a igualdade que eles tinham alcançado entre homens e mulheres, que eles vão perder o acesso que eles tinham, né, a novas condições de vida ali, e que as coisas meio que vão voltar para como era antes, o que vai criar mais uma vez um êxodo gigante para Katmandu, e você vai ter mais pobreza no interior. Katmandu vai melhorar um pouco de nível, porque vai ser tudo focado em Katmandu e foda-se o que não é o Vale do Katmandu, né? Então assim, é o popular aqui custa. Obrigado, Elô, você resumiu aqui para mim. Em 2015, eles vão refazer a Constituição, porque a Constituição de 2008 foi essa confusão do caralho, tinha briga, e aí fala isso, fala aquilo, e depois, quando o PCN maoísta sai do poder e entra o PCN, o ML no poder, eles falam, não, temos que fazer uma outra Constituição, e aí depois o Congresso, o Partido do Congresso do Nepal também vai voltar no poder junto e tal, e aí eles vão, né, refazer a Constituição, e cada vez que eles refazem a Constituição, quanto mais aporte da Índia, dos capitalistas da Índia, quanto mais aporte dos capitalistas dos Estados Unidos vão entrando, piores vão ficando as condições para o interior. Nova Constituição vai ser profundamente contestada. Comunidades, Madese e Taru, juntos com os grupos de Janajati, acusam-na de ser exclusionária. Vocês imaginam, gente, onde que essas etnias estão? Todas no interior, todas fora do Vale de Katmandu. Entendeu o que eu falei? Quando eu falei do aqui custo, quando eu falei de a gente tinha ainda muita pobreza dessas populações recém-libertadas depois de milênios de pobreza, mas o custo disso foi exatamente jogar no lixo o processo. É isso.
Protestos massivos vão começar, tem um bloqueio com a fronteira com a Índia que vai se aproveitar muito da situação do Nepal para deixar o Nepal cada vez mais dependente, né? Das rotas e do capital da Índia, e ao mesmo tempo aqui os partidos no poder vão tentar se aproximar da China, mas se aproximar da China como? Comprando, tentar substituir a Índia pela China, tá? Então, fora de Katmandu tá pior do que em Katmandu? A situação geral para as pessoas, sim. A rebelião de hoje está pior na área de Katmandu, tá? Nós vamos chegar lá. E essa treta com a fronteira da Índia, né, vai levar a mais de 50 mortes. Depois disso vai ter um acordo com a Índia e vai definir as fronteiras, tá? As fronteiras entre Nepal e Índia eram fronteiras não definidas, tá? E vai ser depois disso que você vai ter um acordo de definição de fronteira. Esse acordo não foi tão bom pro Nepal quanto é vendido pelo governo nepal. O que a gente tem? Já tinha falado ali atrás, né, o impacto na sociedade, o custo da paz parlamentar. Você tem estagnação econômica e êxodo. A instabilidade política crônica trava o desenvolvimento, incapacidade de criar emprego, leva um êxodo massivo de jovens, tanto para fora como também para dentro, para a capital, para Katmandu. Corrupção endêmica, você tem um sistema de conchavos políticos que vai ser um terreno fértil para corrupção em larga escala. Esse foi um dos principais motivos das rebeliões do ano passado, que ninguém nem sabe que existiu, e as dessa semana, tá? Só que a ideia da corrupção endêmica também é usada pela Índia e pelo Ocidente para tentar debelar de todas as formas qualquer tipo de movimento comunista no Nepal, para que não haja a volta àquilo que tinha sido conquistado pela via da guerra popular prolongada, tá? Então a gente tem que entender que isso aqui tem essa moeda tem duas faces, beleza? Continuemos. Falhas na justiça, os mecanismos para lidar com os crimes da era da guerra civil foram politizados e são considerados ineficazes. As vítimas de ambos os lados continuam sem justiça, perpetrando um trauma nacional não resolvido. O que acontece? Toda a perseguição de milênios contra algumas das etnias termina nas áreas libertadas e você tem tribunais de justiça popular. Aí você me conta o que você acha que acontece num tribunal de justiça popular dos camponeses pobres que são perseguidos por milênios. Acho que eu não preciso te explicar, né? Aí depois, na via burguesa, tudo foi equanimizado, ficou tudo igual. O que Fanon nos ensina? A gente pode igualar, a gente pode equanimizar a reação a séculos de dominação e violência, a séculos de dominação e violência? Não dá, né? Enfim, falaram que iam resolver tudo, não resolveram nada, falaram que ia ter crescimento econômico, não teve crescimento econômico, falaram que iam repartir isso pelo país, não repartiu isso pelo país. Desenvolvimentos recentes e violência política, tá? Em 2018, o Partido Comunista do Nepal, unificado marxista-leninista, do Sharma Oli, tá vendo? Sharma Oli, esse é literalmente o cara que era primeiro-ministro até agora, que saiu e que teve a casa incendiada com a esposa dentro, tá? Vocês que viram isso, é esse cara aqui. Ele era o líder da facção marxista-leninista, que não era tão marxista-leninista assim, né? Em respeito aos marxistas-leninistas, a gente tem que colocar essas aspas aqui, com o PCN maoísta, que não era tão maoísta assim, em respeito aos maoístas, a gente tem que falar isso aqui, do Prachand. Eles vão se fundir e fundar o Partido Comunista do Nepal, só que o que eles vão fazer? Eles vão inverter agora. Agora vira Nepalese Communist Party, Partido Comunista Nepalês, saca? Criando um governo estável com a esmagadora maioria. Essa foi vista por todos os marxistas-leninistas como o momento final da fusão das alas revisionistas. Por que eles fizeram isso? Para tentar alijar do poder o partido do Congresso Nacional do Nepal, que é o partido mais historicamente tradicional do Nepal e que era, obviamente, o mais ligado à burguesia e tal. Beleza. Essa aliança vai colapsar em 2021 por causa de briga de poder. Por quê? Porque eles tinham combinado que eles iam revezar a presidência e o primeiro-ministério, tá? Porém, na hora que chegou na hora de revisar, não. E aí o Oli dissolveu o parlamento e isso posteriormente foi anulado pelo Supremo Tribunal do Nepal. Enquanto isso, gente, não revezar, não.
não revezar, tá? Enquanto isso, o que acontecia com o povo? Esperando. O que acontece com a economia do Nepal? Cada vez mais dependente de investimentos vindos de fora. Beleza, vamos continuar aqui. Estamos quase chegando, gente. Estamos no final. Desce, meu filho. Obrigado. Esses são os ataques de 2024, que eu acho que quase ninguém viu, mas eu achei que era importante trazer. Em 19 de junho de 2024, você teve um ataque à Câmara Municipal de Katmandu. Um indivíduo vai lançar uma granada durante uma revolução, feriu 9 pessoas, incluído o presidente da Câmara. Esse ataque não foi reivindicado por ninguém. Ou seja, por que eu estou trazendo esses ataques de 2024? Porque esses ataques de 2024 foram a preparação para os ataques de 2025. Tem muitos problemas lá dentro? Tem. Tem gente que quer sanar estes problemas e juventude que está sem emprego e fudida e tal? Tem. Mas também tem uma vontade muito grande daqueles que foram escanteados do poder e que tem uma ligação histórica com o capitalismo e que são boa parte daqueles que fizeram, né, depois da capitulação, o meio de campo para a entrada desses elementos que capitularam dentro das burguesias locais, de voltar às coisas como eram antes, tá? Em 20 de junho, na sequência, a gente teve um ataque ao automóvel do ministro da Indústria, Comércio e Abastecimento da época, que levou tiros de desconhecidos em Katmandu. Então, né, até esse momento, até hoje, até 2025, ninguém reivindicou responsabilidade. As autoridades falam, pode ser disputa empresarial, disputa política, tentativa de criar caos e não sei o quê. Mas o que eles têm? Aqui, a gente tem esse ato refletindo um sintoma. Qual que é o sintoma? Mal-estar profundo, erosão da autoridade no Estado. Desde que capitulou, que chegou na beira de fazer, de fato, uma revolução e capitulou, as coisas vêm piorando. O reformismo condenou o país a esse caminho. Então, né, a gente tem que distinguir esses atos de violência isolada de uma campanha estratégica de algum movimento revolucionário. A análise majoritária não aponta para um regresso da insurgência maoísta clássica, mas sim para a violência como subproduto de um sistema político disfuncional, corrupto e desconectado do povo. Até porque as pessoas que voltaram para a organização da luta popular estão voltadas para a organização da luta popular não é em Katmandu, é exatamente nos outros 76% do país, aonde que estão as pessoas mais pobres, mais fodidas desse país. Ataques recentes e a crise atual, né? Acho que a gente chegou até aqui com um bom contexto para a gente entender, né? Uma nova onda de protestos massivos lideradas pela geração G e ativistas digitais abalou o Nepal. Aqui é importante falar que, de fato, a grande participação vem sendo dos jovens e o grande fórum de participação vinha sendo a internet. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que isso, muito mais do que um grande movimento organizado, é uma revolta geral de uma população abandonada, sendo capitaneada por interesses de algumas organizações ligadas a interesses estrangeiros. Toda e qualquer coincidência com 2013 no Brasil e todo o dinheiro que vem de fora e todas as coisas que acontecem de fora não é à toa, saca? É foda a gente falar assim, guerra híbrida. Por quê? Porque toda vez que a gente fala em guerra híbrida, se tudo é guerra híbrida, nada é guerra híbrida, né? Mas desculpa que aqui tem muito interesse de fora envolvido para colocar fogo no barrilzinho, para tentar conduzir de volta. Tem, sabe? Tem uma parte que tem toda uma geração muito justificada de gente sem oportunidade, de gente que se fudeu. Tem sim. Só que, óbvio que isso aqui tá caminhando de Euromaidan das ideias. Isso aqui tá caminhando de primavera árabe das ideias, tá? Enfim, os alvos da revolta popular, prédio do parlamento, a casa de líderes políticos incendiados, incluída a do então primeiro-ministro Sharma Oli, que já entregou seu cargo. Além disso, a gente tem ataques simbólicos, né? Tanto o escritório, né, do Partido do Congresso do Nepal, quanto da Kantipur, que é a maior casa publicadora do Nepal, também foram atacados, né? Até que ponto o ataque à sede do escritório do Partido do Congresso do Nepal é ou não é real ou plantado? Estranho, tá? Quando a gente pega
boa parte dos movimentos da década de 10, né, as primeiras insurgências do povo reclamando de tudo aquilo que ficou para acontecer em 2006, que não aconteceu até 2008, que de 2008 a 2010 não aconteceu, você praticamente não via cartaz em inglês, pedido de auxílio à ONU, sabe? Então, assim, tem mais coisa aqui nesse meio. E isso aqui mostra muito bem o que é o limite de uma via reformista e o limite também da capitulação dentro de uma via parlamentar, sabe? Porque a partir do momento que não terminaram de fazer a revolução, não evoluíram para a nova democracia, não fizeram mais nada e falaram assim, não, vamos brincar de república burguesa, o que aconteceu? É óbvio que isso afasta o povo, é óbvio que o povo sem oportunidade vai ficar cada vez mais revoltado, e aí, meu irmão, cabeça vazia é oficina da Rádio Free Aid, sabe? Enfim. Direcionamento da raiva mostra profunda desconexão entre a classe política e o povo, né? Atinge toda a elite política e midiática, e a resposta estatal foi qual? A brutalidade, canhão d'água, bala de borracha, munição real contra manifestante, pelo menos 19 já mortos, centenas de feridos, a renúncia do Sharma, do Oli, né? Que era o cara que tinha unificado as duas vias reformistas, convocação do exército nepalês para controlar a situação, lembrando que o exército nepalês não é o exército de libertação popular, que o exército de libertação popular foi desarmado, acantonado e muitas vezes em campo de concentração, que essas pessoas depois só se fuderam no interior do Nepal, né? E a China e a Índia estão olhando ali de longe, por quê? Porque eles não sabem qual grupo que vai pro poder. E aí tem os interesses comerciais. O exército deles é tipo nosso? Sim, hoje em dia sim. Conclusão. A trajetória política do Nepal desde 2008 é caracterizada na perspectiva das fontes analisadas pela degeneração de uma revolução numa luta parlamentar venal. As contendas entre os partidos geraram instabilidade crônica, corrupção endêmica, estagnação econômica com reflexos diretos no povo, êxodo, injustiça, aprofundamento das fraturas sociais. Os ataques recentes são vistos menos como um retorno à guerra popular e mais como um sintoma extremo do fracasso deste modelo político em fornecer segurança, justiça e governança eficaz para o cidadão comum nepalês. Cautela das potências regionais mostra o risco de instabilidade que a crise representa para toda a região, tá? Então, assim, sendo muito sincero com vocês, nesses próximos dias a gente vai ver uma disputa. Inclusive, o exército nepalês já declarou um estado de sítio, já criou uma junta para a condução de um novo governo. E aí vocês imaginam o que vai acontecer, tá? Nós estamos terminando essa gravação agora, no dia em que o exército do Nepal criou uma junta militar para a condução de um novo governo, depois que a linha reformista entregou o seu cargo de primeiro-ministro. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos e, resumindo, é isso. Obrigado a todos vocês que viram, tá? Um beijo no coração de quem fica. Até a próxima. Tchau, tchau!